Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou me propondo neste vídeo a falar sobre o tema a importância do departamento de servas para uma congregação. Eu já fiz um vídeo sobre a importância da escola dominical para a igreja, também fiz um vídeo sobre a importância do departamento de jovens para a congregação e agora neste vídeo eu estou abordando esse tema sobre a importância que as mulheres têm dentro da igreja, especialmente se elas se reúnem num departamento orientado pela congregação. Algumas dicas talvez sejam interessantes serem colocadas então neste momento. Uma delas é a questão da idade. Nós vamos encontrar no departamento de servas pessoas com diferentes idades. Vamos encontrar recém-casadas, como pessoas talvez viúvas ou pessoas que já têm uma idade mais avançada. Isso faz parte do mesmo grupo. Algumas igrejas grandes, às vezes, elas distribuem estas mulheres em dois grupos diferentes ou distintos. Nem sempre isso é tão saudável assim, porque as mulheres mais velhas, elas aprendem com as mais jovens e as mais jovens também aprendem com as mais velhas. Então, esse trabalho feito em conjunto no departamento é saudável para o crescimento da congregação e também para o conhecimento pessoal que estas mulheres têm e representam na vida dessa congregação. Outra coisa que nós podemos levar em conta no departamento de servas é a respeito dos horários. Se nós vamos configurar aqui que o departamento de servas se reúne num período à tarde durante a semana, 2 horas, 3 horas da tarde, que seja, durante a semana, é possível então que algumas mulheres não poderão participar, por algumas razões. Algumas vezes as mulheres estão cuidando de um neto, cuidando de filho de alguém, então talvez não possam estar na igreja naquele horário à tarde. Ou talvez elas estejam trabalhando e por esta razão também não podem estar na igreja à tarde. Talvez então seja interessante o departamento de servas pensar sobre este aspecto e possivelmente uma reunião final de semana, num sábado, talvez seja mais apropriada para que mais pessoas possam participar daquela reunião. Ou talvez até uma reunião à noite, quando outras pessoas, especialmente aquelas mulheres que trabalham durante o dia, também possam participar. É necessário, então, conversar sobre esse assunto para que o departamento de servas seja o maior possível, o melhor possível, e encontre os melhores horários para que possam alcançar o maior número de mulheres da congregação. Então, não vamos, digamos assim, fechar uma questão e que tem que ser durante a tarde. Não, pode ser no final de semana. Pode ser à tarde, mas no final de semana pode ser também à noite. E assim o departamento vai encontrar uma melhor alternativa para poder se reunir. É importante também colocar uma outra dica para o departamento de servas, é que o departamento de servas muitas vezes está dentro de um contexto de apoio na congregação. Por exemplo, às vezes se dá ao departamento de servas o apoio na área da culinária. Quando há uma festividade na igreja, quando há alguma atividade na igreja que envolva a cozinha, então o departamento de servas é acionado. Isso é legal. Entretanto, não necessariamente sempre as mulheres precisam estar na cozinha para fazer esta questão da área culinária. Nós podemos muitas vezes encontrar jovens que gostam e queiram fazer, homens que assumam a cozinha também numa festividade da igreja ou num evento que esteja acontecendo na igreja. Então, não necessariamente as mulheres precisam assumir sempre a cozinha da igreja. Fica uma dica aqui para o departamento de servas, para conversar com os seus esposos, com a igreja, com os homens, com os jovens, a fim de que também eles possam assumir este papel também dentro da igreja. O outro aspecto importante de apoio das servas na igreja é a questão da área social. Nós encontramos sempre as mulheres dispostas para se envolver na área social, seja na formação de algum grupo de ação social dentro da igreja, na distribuição de cestas básicas ou de arrecadação de roupas e vestes, assim por diante, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Então essa área social ela é muito interessante dentro da igreja e ela pode ser assumida pelo departamento de servas. Também uma outra dica para o departamento de servas é fazer visitas às irmãs da igreja. Muitas vezes uma irmã ela está doente e ela ficaria muito feliz se o departamento de servas pudesse ir até a sua casa para visitá-la.
Mesmo que não seja todo o grupo que vai visitar, mas se tivesse uma comissão de visitas, uma equipe de visitas para estas irmãs que estão doentes ou enfermas ou estão impossibilitadas de irem para o departamento de servas, seria muito interessante. Talvez até mesmo as reuniões possam ser programadas para serem realizadas nas casas destas irmãs que estão enfermas ou que estejam impossibilitadas de irem até a igreja para a reunião do departamento. Ou, de repente, uma reunião se faz na igreja, uma reunião se faz na casa de uma das irmãs. Então, são possibilidades que o departamento vai encontrando para reunir as irmãs da igreja e dar um apoio e estar presente na vida de cada uma delas. Às vezes, o departamento de servas traz aquela pergunta, mas eu não sou serva, eu sou recém-casado, eu sou uma jovem casada. Então, uma certa vez, diante dessas situações, eu procurei colocar nomes diferentes para uma reunião do departamento de servas. Por exemplo, eu usei uma estratégia e usei o nome de Entre Mulheres. E foi muito legal, porque o departamento de servas mudou o nome para Entre Mulheres. Num outro departamento, nós mudamos o nome para simplesmente mulher. E esses dois departamentos, então, Entre Mulheres e Simplesmente Mulher, dois nomes diferentes que nós demos aos mesmos departamentos de servas, foi muito interessante para um período de tempo. E neste período, então, do departamento de servas, o Entre Mulheres, ou Simplesmente Mulher, nós tínhamos reuniões como estudos, depois nós tínhamos um momento de confraternização, às vezes eram as próprias irmãs que preparavam a confraternização, ou havia uma comissão de preparação daquele momento de comunhão entre elas. Então foram momentos bem saudáveis, bem interessantes. As mulheres precisam se encontrar para poderem ter um momento de confraternização, além do estudo da palavra do Senhor. E a igreja pode proporcionar isso para elas. Ou elas mesmas poderão, juntamente com a liderança da igreja, encontrar alternativas ou formas para poderem se reunir e dessa forma, então, poder ter um momento de comunhão e de aprendizado na palavra do Senhor. Talvez, havendo possibilidade, de acordo com a estrutura que a igreja tem, se as mulheres tiverem o seu próprio espaço, o espaço de convivência delas, seria muito interessante. Vamos pensar que talvez tenha uma sala na igreja que esteja desativada, então as mulheres podem preparar aquela sala para ser a sala das mulheres, a sala do departamento de servas, onde elas podem organizar de tal forma que seja de fato um local bem prazeroso, onde elas possam se reunir. Não necessariamente as mulheres precisam se reunir dentro da igreja. Elas podem se reunir também nessas salas apropriadas que elas mesmas assim definiram. Eu penso que isso é um pouco dessa abordagem sobre o departamento de servas na igreja. É importante, é relevante, invisto no departamento de servas, é saudável para a igreja tem uma força muito grande nas mulheres e a igreja poderá se acercar dessas mulheres, se acercar desse departamento de servas para ser uma igreja viva também junto aos demais membros da sua comunidade. Deus abençoe, eu espero ter contribuído com essa reflexão. Se você gostou, também dê um joinha. Se você não é inscrito no meu canal, está convidado a fazê-lo. E divulgue este vídeo, leve esse vídeo para o seu departamento, leve esse vídeo para o seu pastor, para a sua igreja, para que possam refletir sobre essas possibilidades para o departamento de servas em sua congregação. Se não houver departamento de servas na igreja, que tal começar? Começa com 2, 3, 4 mulheres e assim por diante. Há igrejas que são igrejas pequenas e, em vez de fazerem um departamento de servas, fazem um departamento de casais e singulares, onde estão os casais das pessoas viúvas ou as pessoas que são solteiras, que possam também participar desse departamento. Enfim, nós temos sempre oportunidades para servir e o departamento de servas ou de casal, que seja, são oportunidades muito importantes para uma comunidade. Deus abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, qualquer sugestão também, estamos aqui para poder ajudar você e responder as suas perguntas. Deus abençoe.